Vou esquecer. Ele já botou no ar mesmo, senhor? Ele já botou no ar mesmo, mas ele só ligou ali, já está no ar mesmo. Boa noite, meus irmãos. Hoje é dia 27 de agosto de 2025, quarta-feira. Estamos iniciando as atividades na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso amigo e amado Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam num manto de paz e de amor, que a nossa psicosfera esteja preparada para todos os importantes trabalhos que se desenvolverão na noite desta quarta-feira. Então, bem, meus irmãos, após esse pleito, e também pela demonstração do nosso agradecimento, pela oportunidade de aqui estarmos, cercados por essa pleia de espíritos amorosos da Casa de Abel Sebastião de Almeida, esta egrégora de luz que nos acolhe, que nos ampara, que nos protege. Nós vamos iniciar os nossos trabalhos, não deixando de comentar, vocês puderam ver há pouco, passando aqui na nossa tela, duas informações importantes. O encontro sobre a vida e obra de Bezerra de Menezes, que vai acontecer, que acontecerá no dia 21 de setembro, domingo, 8h30. Então, não deixem de comparecer. É uma oportunidade ímpar para nós conhecermos um pouco mais do trabalho desse brilhante obreiro da causa espírita, Bezerra de Menezes. E este é um trabalho feito em parceria com o Centro Leon Denis. Então, são os nossos trabalhadores da Casa de Abel Sebastião de Almeida, representados nesse trabalho pela Sayune, e os trabalhadores do Centro Leon Denis, que estarão aqui também, e vamos então dar aqui o nosso recebimento, vamos recebê-los de braços abertos, e não há melhor forma de nós traduzirmos essa sensação de agradecimento pelo trabalho produzido do que estarmos presentes. Estarmos aqui participando, ajudando no engrandecimento desse trabalho. Dia 21 de setembro, domingo, 8h30. E dia 19 de outubro, teremos o segundo encontro promovido, esse sim, exclusivamente pelos trabalhadores da Casa de Abel Sebastião de Almeida. Ou seja, então, fica aqui também o convite, coloquem na agenda, fechem as agendas para o dia 19 de outubro de 2025. Domingo, 8h30 também, onde teremos um encontro feito aqui pelos obreiros da nossa casa. Este do dia 21 de setembro será em parceria com o Centro Leon Denis. Então, meus irmãos, uma outra coisa para não perdermos muito tempo, já falei na segunda-feira, vou falar outras vezes, porque logo vocês terão aqui um projeto sendo já colocado em aplicação, que é o do Clube do Livro do SEASA. Então, e aí nós iremos fazer um cadastro daqueles que querem participar do nosso Clube do Livro, vamos mostrar como é que será, quais são as nossas regrinhas básicas, para participar do Clube do Livro, e como todo Clube do Livro, basicamente vai ser o recebimento de um livro por mês. Os associados receberão um livro por mês. Então, nós estamos tentando construir isso em parceria com as obreiras daquela sociedade Amélie Boudet, onde a pessoa que vem mais aqui representando essa sociedade, todos nós conhecemos, é a Silvia Almeida. Nós já tivemos reuniões, fiz uma reunião com Alcir, com a Silvia, com a presidente também, lá do grupo. Então, nós estamos tentando construir, independentemente de como vai ficar o desenho desse trabalho, nós iremos fazer acontecer aqui, na nossa casa. Acontecerá. A nossa intenção é que aconteça
em regime de parceria, porque eles já têm um clube do livro. Então, nada melhor para nós também do que nos associarmos a eles. Eles já têm um know-how e nós vamos, então, nos associar a eles, mas com o nosso clube do livro independente. Bem, meus irmãos, mas isso é uma conversa que a gente vai continuar tendo e maiores informações vão ser passadas. Eu gostaria de saber, então, quem gostaria de ler para nós a página preparatória da nossa ambiência, intitulada Tesouros Ocultos, uma página interessantíssima que foi extraída da obra Seara dos Médiuns, né, ditada por Emmanuel ao nosso querido Chico Xavier. Quem gostaria de vir aqui para fazer a nossa leitura? Então, ótimo, Luciana Richter. É a Luciana Richter, né? Outro dia eu cometi a gafe aqui, eu falei Luciana, aí tem duas Lucianas, né? Então, daqui, Luciana. Obrigado. Tesouros Ocultos, do livro Seara dos Médiuns, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ainda existe quem se dirige aos companheiros desencarnados perguntando por tesouros ocultos. Tais consulentes, guardando imaginação doentia, mentalizam recipientes encravados no subsolo ou no corpo de lodosas paredes, a vazarem moedas e preciosidades que lhes atendam aos pruridos de usura. E martelam a mediunidade inexperiente e pedem sonhos reveladores. Mas os amigos espirituais, realmente esclarecidos, tudo fazem para que os irmãos da escola física não encontrem semelhantes bombas douradas que provavelmente lhes explodiriam nas mãos em forma de crime. Entretanto, cada criatura humana surge do berço para descobrir os talentos que traz, independentemente da fortuna terrestre, a fim de ajudar aos outros, valorizando a si mesma. A mulher e o homem aproveitam o amor que dimanam gratuitamente de Deus e erguem o santuário do lar, em que se escondem imperecíveis tesouros da alma. O professor emprega palavras que não têm preço amoedado e amontoa os tesouros da cultura e da inteligência. O escritor respeitável utiliza as letras do alfabeto ao alcance de todos e estabelece os tesouros do livro nobre, que estende consolação e assegura o progresso. E o compositor apropria-se das 7 notas musicais que desconhecem a existência do ouro e oferece indistintamente ao mundo os tesouros da melodia. Somente o trabalho consegue formar os verdadeiros tesouros da vida. Ainda assim, é indispensável saibamos distinguir a ação digna da exploração inferior. Os cultivadores da coca e da papoula, que abusam dessas plantas medicinais, transformando-as em filões de dinheiro no mercado escuso da cocaína e do ópio, dizem que trabalham e apenas fazem os viciados e os infelizes. É preciso saber o que produzimos, a fim de sabermos para onde nos dirigimos, porquanto o próprio Jesus afirmou convincente: onde guardardes o vosso tesouro, tereis retido o coração. E as palavras do Mestre Divino tanto se referem às claridades do bem quanto às sombras do mal. Boa noite. Bem, meus irmãos, após essa leitura, uma página muito interessante, né, que nos alerta, essa parte final que a Luciana leu, né, onde guardardes o vosso tesouro, tereis retido o coração, né, comentando sobre Jesus, né, palavra de Jesus, é o que nós devemos ficar atentos. Então, nós vamos agora prestar máxima atenção ao nosso irmão Alcir, que ele vai nos falar sobre o capítulo 9, possessão
É um capítulo bastante interessante da obra Nos Domínios da Mediunidade. Hoje, na verdade, é o dia do Gilberto. Gilberto preparou o trabalho, mas o Alcir, ele vai ser o expositor do trabalho, que ele seja muito inspirado nessa atividade. Quero estar aqui. Opa. Boa noite, meus irmãos. Que Jesus, nosso meigo amado mestre, nos ampare e nos sustente. Eu ia até corrigir o Dionísio, né? O estudo é do Gilberto. Eu sou só o grilo falante, né? Porque nós combinamos, né? É difícil isso, mas nós conseguimos. É uma inovação, né? Alguém prepara o estudo, outro apresenta o estudo, para que ele não fique gravado, monótono. E aí eu vou fazer só um preâmbulo, né? Vocês sabem, o Gilberto é meu irmão, todo mundo sabe, não precisa dizer. Mas a gente tem um costume de fazer sociedades, né? Sempre fizemos. Então, por exemplo, há 40 anos atrás, quando surgiu o videocassete, que era caríssimo, né? Complicado, de 4 cabeças, 5 cabeças, não sei o que, era uma confusão danada. E nós compramos em sociedade um videocassete. E ficava uma semana na casa dele, uma semana lá em casa, uma semana na casa dele. Então a gente faz sociedade há muito tempo, vamos ver se essa funciona, né? Mas é uma obra que a gente domina, eu acho que vai dar certo. Eu fiz um preâmbulo, porque a gente discutiu um pouco o que ele tinha elaborado, como ele tinha elaborado, qual a perspectiva dele, para eu entender. E no finalzinho ele me mandou uma orientação da abordagem que ele fez, que eu achei tão interessante que tomei a liberdade. Eu vou iniciar por essa, eu introduzi esse slide, que é o comentário, né? Eu chamei de meus porque ele não tinha feito esse slide. E as palavras são dele. Resumindo, a apresentação foi pensada para abordar os seguintes temas. No princípio da apresentação, temos a revisão da classificação de obsessão, como Kardec incorporou o conceito de possessão. Quando entramos no livro, temos os temas de causa e efeito e livre-arbítrio, sendo abordados dentro da história dos dois espíritos entrelaçados, né? O Pedro e o seu obsessor. Mas, para o final, André Luiz aborda o tema da manifestação da mediunidade como ferramenta para a execução da lei de causa e efeito, mas que depois pode ser trabalhada para, talvez, mesmo em outra encarnação, ser usado como ferramenta de desenvolvimento do espírito, trabalhando para o bem social. Então, o que ele ressalta, e a pesquisa dele, Kardec imediatamente, quando apresentou os diversos modalidades de processos obsessivos, ele descartou a possessão, né? Kardec descarta a possessão. E a gente vê que, em seguida, aí eu peguei e botei mais um slide meu, que é o episódio vocês se lembram, Diversidade dos Carismas, né? A Regina, não sei se vocês lembram desse estudo, a Regina tinha o que eles chamam de SPM, né? Síndrome de personalidades múltiplas, e ela, nesse evento, inclusive Hermínio escreve um livro só sobre esse tema, né? Ele cita em Diversidade de Carismas, depois ele cria um tema específico sobre condomínio espiritual, como ele chama o SPM, né? E a Regina, um dia, encontra uma senhora na rua, saindo da escola onde ela dava aula, e a senhora falou assim: e aí, você gostou do final de semana no meu sítio? E a Regina: que sítio, senhora? Eu nem conheço a senhora e tal. E fica um mal-estar terrível. E a Regina, efetivamente, tinha estado no sítio dela, mas por um efeito de possessão, né? Então, vamos lá agora, feita essa introdução à obra do Gilberto. Kardec, a princípio, apresenta as várias gradações do processo obsessivo, né? A obsessão simples, aquela que a gente é o oportunista, como a Joana de Ângeles fala, né? Está passando o tempo, você dá uma brecha, ele se associa contigo. A fascinação, que já é um processo mais complicado, a subjugação moral e corporal. Ele separa porque uma vai levar à possessão.
Processos obsessivos, segundo o Espiritismo, são simples, fascinação e subjugação, assim como Kardec apresenta. Possessão, Allan Kardec preferiu o termo subjugação para descrever a influência de um espírito inferior sobre um indivíduo, onde a vontade deste é constrangida e a pessoa age contrariando seu próprio querer. Depois Kardec reforma mais à frente esse conceito. No Livro dos Médiuns, Kardec diz: a possessão seria para nós sinônimo da subjugação, por dois motivos. Deixamos de adotar esse termo. Primeiro, porque implica a crença de seres criados para o mal e perpetuamente voltados ao mal. Segundo, porque implica igualmente a ideia do apoderamento de um corpo por um espírito estranho, de uma espécie de coabitação, ao passo que o que há é apenas constrangimento. E depois na literatura espírita, a gente vê, né, daí o Hermínio ter chamado de condomínio, a coabitação mesmo, né, a influência brutal. Assim, para nós, não há possessos, isso é Kardec, no sentido vulgar do termo. Há somente obsediados, subjugados e fascinados. O Livro dos Médiuns, capítulo 23. Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, apresenta a ideia de que subjugação implica em domínio moral e possessão em domínio físico e moral. Martins Peralva já muda a abordagem. Eu achei muito interessante essa abordagem do Gilberto, porque ele mostra, inclusive, a evolução, né, do processo de pensamento. E aí me lembrou um pouco Kardec falando sobre a obra espírita, né, e a tríplice aspecto doutrinário, ciência, filosofia e religião, que ele dizia: se algum dia a ciência provar que nós estamos totalmente errados, nós reformaremos a doutrina, né? Kardec era muito positivo nesse aspecto. Então, sim. Tem uma frase de Kardec que ele diz que a doutrina não foi ditada a ele de forma... Edmundo, pega... peraí. Obrigado. Repete, é importante, Gesilda. Foi? Ele diz que a doutrina não foi ditada a ele pelos espíritos de forma completa nem imposta à fé cega. Seria trabalho dos homens verificar tudo e talvez até, num futuro, acrescentar coisas importantes de acordo com a evolução, com o progresso e desenvolvimento, né? Mas não seria ditada de forma completa, nem imposta a fé cega. Seria tarefa nossa estudar, verificar realmente todos esses pontos. Quer dizer, ele concita você a estudar, a fazer o trabalho. E poder, talvez, até ir um pouco adiante, sem exagero, né? Não, mas isso... E a gente vê aqui, né, Hermínio e Martins Peralva trabalhando nessa direção, né? Ele não retrata bem a possessão. Exatamente. O Kardec até no primeiro momento rejeita. Ele rejeita a possessão. Posteriormente, contudo, o pioneiro espírita vai estudar os eventos de um determinado caso de obsessão de gravíssimo nível e reformula suas concepções acerca da possessão. Temos dito que não havia possesso no sentido vulgar do vocábulo, mas somente subjugados. Voltamos a esta asserção absoluta porque agora nos é demonstrado que pode haver verdadeira possessão, isto é, substituição, posto que parcial, de um espírito errante a um encarnado, Revista Espírita de 1863. E é uma coisa muito importante que Hermínio, no condomínio espiritual, ele nos reforça que em nenhum momento, apesar daquela influência do obsessor, o encarnado se afasta. É um condomínio, eles estão ali coabitando, mas ele não se afasta. Você não perde os seus liames com o corpo físico. Na possessão, em vez de agir exteriormente, por assim dizer, o espírito livre substitui o espírito encarnado. Toma o seu corpo como domicílio, sem que, no entanto, o encarnado abandone o seu corpo definitivamente, o que só acontece na morte do corpo físico. Portanto, a possessão é sempre temporária e intermitente, pois um espírito desencarnado não pode tomar e ocupar definitivamente o lugar de um espírito encarnado,
visto que a união molecular entre o perispírito e o corpo não pode se efetivar senão no momento da concepção. Então, essa é uma visão importantíssima do processo. Na posse momentânea do corpo do encarnado, o espírito se serve dele como se fosse o seu. Fala pela boca dele, vê pelos seus olhos e age com os seus braços conforme o faria se estivesse vivo. Não é como na mediunidade falante, em que o espírito encarnado fala transmitindo o pensamento de um desencarnado. É este último mesmo quem fala e quem age, e quem o tiver conhecido em vida reconhecerá nele a sua linguagem, a sua voz, os seus gestos e até expressões da fisionomia. Isso está em Gênesis, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, capítulo 14. Então, você vê que Kardec evolui na percepção do processo, né? Nesse capítulo, especificamente, André Luiz e Hilário presenciam um caso de subjugação de um cavaleiro doente que foi levado por sua mãe à casa espírita para receber socorro espiritual. Ele estava em uma fila de 4 pessoas que aguardavam tratamento espiritual. O doente articulava palavras que André Luiz diz não entender com clareza. Nesse momento, consultado por Aulus, o irmão Clementino diz, em função do esforço de estudo da mediunidade de André Luiz e Hilário, que eles iriam permitir a entrada na casa e a manifestação do obsessor do cavaleiro doente. Eles haviam sido separados na entrada da casa espírita. Então, naquele crivo da segurança da casa espírita, né, eles foram separados, o obsessor foi impedido de entrar. O Pedro entra sozinho, com a mãe dele, que é um quadro complexo, depois nós vamos falar um pouco sobre isso no final, e ele tinha o que André Luiz vem a denominar de epilepsia essencial, né? Que é uma epilepsia que propiciava esse processo de obsessão. Convidados pelo instrutor, abiramo-nos do moço enfermo, que se fazia assistir por uma senhora de cabelos grisalhos, sua própria mãezinha, atendendo às recomendações do supervisor. Os guardas admitiram a passagem de uma entidade evidentemente aloucada, que atravessou de chofre as linhas vibratórias de contenção, vociferando frenética. Pedro, quer dizer, era um processo de magnetização muito forte, né? Parecia ter a visão centralizada no doente. A ideia fixa, né? O processo obsessivo é a ideia fixa, porque nada mais fixava além dele. Alcançando nosso irmão encarnado, este de súbito desfecha um grito agudo e cai desamparado. A velha progenitora mal teve tempo de suavizar-lhe a queda espetacular. E nesse momento, que é o processo obsessivo, ele entra numa crise epilética, né? De imediato, sob comando de Clementino, Silva determinou que o rapaz fosse transferido para um leito de câmara próxima, isolando-o da Assembleia. Dona Celina foi incumbida do trabalho de assistência. Junto dela, acompanhamos o enfermo com carinhoso interesse. As variadas tarefas do recinto prosseguiram sem quebra de ritmo, enquanto nos insulávamos no aposento para a cooperação que o caso exigia. Muito grave, né? Pedro e o obsessor que o jugulava pareciam agora fundidos um no outro. Eram 2 contendores engalfinhados em luta feroz. Fitando o companheiro encarnado mais detidamente, concluí que o ataque epilético, com toda a sua sintomatologia clássica, né, um ataque epilético clássico, segundo a literatura médica, claramente reconhecível. Então, ele estava num estado lamentável, né? Dona Celina e a matrona afetuosa acomodaram-no na cama e dispunham-se à prece, quando a rigidez do corpo se fez sucedida de estranhas convulsões a se estenderem aos olhos que se moviam em reviravoltas contínuas. A lividez do rosto deu lugar à vermelhidão que invadiu as faces congestas. A respiração tornara-se angustiada, ao mesmo tempo em que os esfíncteres
se relaxavam, convertendo o enfermo em torturado vencido. Quer dizer, ele numa situação de completa degradação, né? O insensível perseguidor, como que se estranhara no corpo da vítima, se entranhara no corpo da vítima. É o condomínio, né? O insensível perseguidor, como pronunciava duas palavras que somente nós outros conseguíamos assinalar, de vez que todas as funções sensoriais de Pedro se mostravam em deplorável inibição. Quer dizer, quem ouvia é André e Hilário. Permanecia o cavalheiro plenamente ligado ao algoz que o tomara de inopino. O córtex cerebral apresentava-se envolvido de escura massa fluídica. E essa é uma estratégia do obsessor para impedir que ele tivesse qualquer domínio sobre o corpo. E aí, a partir daí, ele dominava o corpo do Pedro, né? Reconhecíamos no moço incapacidade de qualquer domínio sobre si mesmo. Esse entorpecimento e esse envenenamento pelos fluidos deletérios era uma estratégia de dominação. Dona Celina, afagando o doente, pressentia a gravidade do mal e registrava a presente do visitante infeliz. Contudo, permanecia alerta, de modo a manter-se valorosa em condições de auxiliá-lo. Anotei-lhe a cautela para não se apassivar, a fim de seguir por si própria. Quer dizer, ela não deu passividade para manter-se alerta, vibrando positivamente. Por si própria, todos os trâmites do socorro. Bondosa tentou estabelecer um entendimento com o verdugo, mas em vão. O desventurado continuava gritando para os nossos ouvidos, sem acolher-lhe os apelos comovedores. Vingar-me-ei, vingar-me-ei, farei justiça por minhas próprias mãos, bradava colérico. Repreensões injuriosas apagavam-se na sombra, porquanto não conseguiam exteriorizar-se, né? Porque o corpo estava totalmente descontrolado, através das cordas vocais da vítima, a contorcer-se. Permanecia o cavalheiro plenamente ligado ao algoz que o tomara de inopino, o córtex cerebral. Quer dizer, ele não tinha mais domínio sobre o próprio corpo. Repreensões injuriosas apagavam-se na sombra, porquanto não conseguiam exteriorizar-se através das cordas vocais da vítima a contorcer-se. Permanecia o cavalheiro plenamente ligado ao algoz que tomara de inopino, o córtex cerebral. Ele repetiu, esse aqui eu não tinha percebido. Possessão. Acariciando-lhe a fronte suarenta, Aulus informou compadecido. É a possessão completa, ou a epilepsia essencial. E aí eu achei muito interessante essa definição do Aulus. O Beto não grafou, mas eu achei muito que é um processo tão complexo que não é uma epilepsia orgânica, né? Ele chama da epilepsia essencial por ser um processo obsessivo gravíssimo. Se, considerando como o enfermo terrestre está no momento, sem recursos de ligação com o cérebro carnal, todas as células do córtex sofrem um bombardeio de emissões magnéticas de natureza tóxica. Essa é uma estratégia de dominação. Os centros motores estão desorganizados, todo o cerebelo está empastado de fluidos deletérios, as vias do equilíbrio aparecem completamente perturbadas. Pedro temporariamente não dispõe de controle para governar-se. Ele perdeu o controle completo do corpo e havia a ação única e exclusiva do obsessor. Pedro teve de controle nem de memória comum para marcar a inquietante ocorrência de que é protagonista. Quer dizer, a memória dele não registrava nada. Isto, porém, acontece no setor da forma da matéria densa, no corpo físico, porque em espírito ele está arquivando todas as particularidades da situação em que se encontra, de modo a enriquecer o patrimônio das próprias experiências. De vez que nos achamos defrontados por um encarnado e por um desencarnado, jungidos uns aos outros, né? E é muito interessante, só uma digressão aqui,
Porque esses processos obsessivos gravíssimos que geram essa imantação fluídica é que vão proporcionar o nascimento de pessoas siamesas, né? Quando você está de tal forma magneticamente associado, ao reencarnar, aqueles dois espíritos incorporam um siamês. Então a gente começa a entender esse fenômeno das pessoas siamesas, né, que tem um corpo único com duas personalidades. São dois espíritos que estão imantados de forma brutal há milênios. Será lícito considerar o fato sobre o nosso exame como sendo um transe mediúnico? Essa é uma pergunta muito importante que o Hilário faz, né? Ele quer entender se esse processo é um processo obsessivo comum ou é um transe mediúnico. Embora ativo na tarefa assistencial, o instrutor respondeu: sim, presenciamos um ataque epilético segundo a definição da medicina terrestre, né? Sob a ótica médica, é um ataque epilético. Entretanto, somos constrangidos a identificá-lo como sendo um transe mediúnico de baixo teor. Então, aquele processo ali é um processo mediúnico, porquanto, lógico, como ele diz, de baixo teor. Porquanto, verificamos aqui a associação de duas mentes desequilibradas que se prendem às teias do ódio recíproco. Não é uma relação simples entre encarnados e desencarnados, né? Nessa relação está embutida uma história antiga de ódio e rancor. Fixando o par de infelizes em contorções, acrescentou: nessa aflitiva situação achava-se Pedro nas regiões inferiores antes da presente encarnação, que lhe constitui uma bênção, né? Aliás, para nós todos, né? A encarnação é uma bênção. Por muitos anos, ele e o adversário rolaram nas zonas purgatoriais em franco duelo. Presentemente, melhorou, qual ocorre em muitos processos semelhantes. Você vê, melhorou. Esse quadro é um quadro dantesco, né? E se melhorou, imagina como era antes, no umbral, né? Os encontros de ambos são agora mais espaçados, dando aso ao fenômeno que observamos, em razão de o rapaz ainda trazer o corpo perispirítico provisoriamente lesado em centros importantes. Nesse ínterim, percebendo a dificuldade para atingir o obsessor com a palavra falada, Dona Celina, com auxílio de nosso orientador, formulou vibrante prece. E aí eu me lembrei do Dionísio, sempre falando, né, nos processos de dialogação, da importância da prece como instrumento de consolo e equilíbrio. Você quer falar? Ah, tá. Se não, eu pedia para levar o microfone. Mas pode falar. Não? Então tá certo. As frases da venerável amiga libertavam jatos de força luminescente a lhe saltarem das mãos e a envolverem em sensações de alívio os participantes do conflito. Quer dizer, a prece dela gerou um padrão vibratório positivo que aliviou a contenda, né, entre esses dois irmãos. Vimos que o perseguidor, qual se houvesse aspirado alguma substância anestesiante, se desprendeu automaticamente da vítima. Quer dizer, esses fluidos que foram gerados pela prece de Celina o anestesiaram e fizeram libertar o Pedro, que repousou, enfim. Por quê? Porque todos aqueles fluidos deletérios, toda aquela emanação fluídica que ele estava gerando, ela se aquietou. Que repousou, enfim, num sono profundo e reparador. Guardas e socorristas conduziram o obsessor semi-adormecido a um local de emergência, enquanto Dona Celina ministrava um pouco da água fluidicada à genitora do enfermo, chorosa e assustadiça. Retornamos à conversação cordial. Apesar da carga doentia que suporta na atualidade,
devamos aceitar o nosso Pedro na categoria de um médium? Perguntou Hilário, atencioso. E esse capítulo, além de apresentar esse cenário do processo obsessivo por possessão, né? E aí por isso que eu citei, o Beto cita o Martins Peralva, eu quis citar o Hermínio, porque o Hermínio trata muito bem esse problema da síndrome de personalidades múltiplas. O Hilário endereça a todo momento a questão seguinte: mas isso é mediunidade? Pela passividade com que reflete o inimigo desencarnado, será justo tê-lo nessa conta. Então, Aulus confirma, é mediunidade. Contudo, precisamos considerar que antes de ser um médium, quer dizer, um médium no sentido de um trabalhador da casa, aí tem que comer muito feijão ainda, né? Na acepção comum do termo, é um espírito endividado a redimir-se, quer dizer, ele está em processo de cura. É médium, sim, mas em processo de cura a redimir-se de erros do passado. Mas não poderá cogitar do próprio desenvolvimento psíquico? O assistente sorriu e observou. Desenvolver, em boa sinonímia, quer dizer retirar o invólucro, fazer progredir ou produzir. Assim, compreendendo, é razoável que Pedro, antes de tudo, desenvolva recursos pessoais, próprio reajuste. Não se constrói paredes sólidas em bases inseguras. Necessitará, portanto, curar-se. Depois disso, então, poderá ser médium. E esse é o grande exercício que nós fazemos, né? O que nós fazemos? Estudar e praticar para que a gente possa ter domínio, né? Que a gente possa construir um processo educacional em que nós somos adequadamente preparados para exercer aquela tarefa mediúnica. Ele pode, fará, mas tem ainda muito a aprender. Se é assim, objetou meu colega, o Hilário, sempre, não resultará infrutífera a sua frequência a esta casa? Quer dizer, ele está indo à casa, nesse processo ainda muito doloroso, né? Em que ele tem essas crises de epilepsia, de modo algum. Aqui recolherá forças para refazer-se. Porque quando nós chegamos à casa, o ambiente que já foi pré-ajustado antes das sessões nos beneficiam enormemente, né? Nos trazendo equilíbrio, bem-estar. De modo algum, aqui recolherá forças para refazer-se, assim como a planta raquítica encontra estímulo para sua restauração no adubo que lhe oferecem. E o adubo aqui é os fluidos benevolentes, né? Os fluidos benéficos que nossos protetores, os protetores da casa de Abel Sebastião de Almeida, espalham no ambiente. Oi? E a reforma moral dele também, sem dúvida. Dia a dia, ao contato de amigos orientados pelo Evangelho, ele e o desafeto incorporarão abençoados valores em matéria de compreensão ao serviço. E essa observação é importante, porque ele faz um contraponto com o ambiente do umbral. Como é que eles se degladiavam no umbral? Não havia contato de amigos orientados pelo Evangelho. Não havia nem do lado espiritual, nem do lado material. Agora ele encarnado, com o seu amigo, que é um inimigo antigo, ele sofre a influência vibratória de pessoas evangelizadas, espíritos encarnados e espíritos desencarnados. Dia a dia, né? Eles incorporarão abençoados valores em matéria de compreensão e serviço, modificando gradativamente o campo de elaboração das forças mentais. Sobrevirá, então, um aperfeiçoamento de individualidades, a fim de que a fonte mediúnica surja. E aí Pedro vai estar pronto. Mais tarde, tão cristalina quanto desejamos. Salutares e renovadores pensamentos assimilados pela dupla de sofredores em foco expressam melhoria e recuperação para ambos. Quando você frequenta a casa, todos aqueles que estão, né, associados contigo, que chegam aqui, também são beneficiados. Na imantação recíproca em que se vêm as ideias de um, reagem sobre o outro, determinando
alterações radicais. O pensamento evangelizado, baseado em conceitos de amor, começam a influenciar, inevitavelmente, né? Porque essa troca fluídica é biunívoca. Então, enquanto ela está baseada em simplesmente ódio e rancor, ela se intensifica, um ciclo perverso. Quando ela começa, de um lado, sofrer influências do Evangelho, a dupla começa a se alterar gradativamente. É homeopático, não tem milagre. Voltando, porém, a atenção para o doente adormecido, Aulus continuou. Nosso amigo está preso a significativo montante de débitos com o passado. E ninguém pode avançar livremente para o amanhã sem solver os compromissos de ontem. São nossas dívidas que trazemos de vidas pretéritas, né? Essas dívidas é que nos trazem todas essas experiências de aprendizado na encarnação. Por esse motivo, Pedro traz consigo a aflitiva mediunidade de provação. Totalmente deseducada, baseada no ódio, né? Então, essa mediunidade de Pedro é dolorosíssima. É da lei que ninguém se emancipe sem pagar o que deve. E aí não vale só para o caso da possessão, vale para a nossa caminhada como um todo, né? Apesar da diferença de proporções, a mediunidade simples, aquela fortuita, que a gente abre brechas vibratórias de pensamento e alguém se associa conosco, também traz sofrimentos e desgostos, também é desagradável. E como que você se liberta desse processo? Não tem mágica, é reeducando o pensamento e os sentimentos, né? Nesse caso, em proporções gigantescas. A rigor, por isso, deve ser encarado como enfermo, requisitando carinho e tratamento. Em seguida, como se quisesse recolher dados informativos para completar a lição, tocou a fronte de Pedro, auscultando-a demoradamente. Então, o que ele foi fazer foi mergulhar no seu inconsciente profundo, né, onde ele traz a história, né, de vidas passadas. Decorridos alguns instantes de silêncio, informou: a luta vem de muito longe. E todo processo obsessivo grave como esse não é recente, né? Ele não se constrói recentemente, ele se constrói ao longo de uma caminhada. Não dispomos de tempo para incursões no passado, mas de imediato podemos reconhecer o verdugo de hoje como vítima de ontem. E isso é muito óbvio, né? Nesse ciclo de dor e sofrimentos que a gente vive no planeta Terra, e você vê no caso da dialogação, que o irmão manifestante, ele tem um profundo ressentimento e uma raiva, um ódio de ter sido vítima em encarnação passada. Você, quando em telas fluídicas apresenta as encarnações anteriores, ele se reconhece como ele o algoz. E muitas vezes, eu não quero ver isso, não me mostra, porque ele vai começar a perceber que é um círculo vicioso, né? E é isso que acontece nos processos de perseguição e dor, é um círculo vicioso em que, se alguém não parar aquele processo, é um processo que leva a dores profundas no umbral, né? São os espíritos que, porque ora e você percebe nos processos obsessivos, e o obsessor, em regra geral, não percebe isso, que amanhã ele estará encarnado e o outro estará desencarnado. E se aquela história se repetir, é uma roda perversa que vai fazê-los sofrer profundamente. Uma análise mental particularizada identificá-lo-ia em numerosas aventuras menos dignas. O perseguidor que presentemente lhe domina as energias era-lhe irmão consanguíneo. Então, o obsessor de Pedro era seu irmão consanguíneo, cuja esposa, nosso amigo doente de agora, o esquizofrênico, Pedro, procurou seduzir. Para isso, insinuou-se de formas diversas
além de prejudicar o irmão em todos os seus interesses econômicos e sociais, até incliná-lo à internação no hospício, para afastá-lo do caminho totalmente, onde estacionou por muitos e muitos anos, aparvalhado e inútil, à espera da morte. Olha que sofrimento terrível. Desencarnado e encontrando na posse da mulher, desvairou-se no ódio de que passou a nutrir-se. Martelou-lhes. A gente começa a ler o capítulo, né? E eles começam a descrever quando Clementino libera para que ele se manifeste e ele toma o corpo do Pedro doente com uma raiva, com uma força violenta. Você chega a ficar assim com peninha do Pedro logo no primeiro momento. Poxa vida, tão bonzinho, né? E sofrendo tanto. Aí você vai ler a história, ele foi um tremendo carrasco para o irmão. Passou a nutrir-se, martelou-lhes então a existência e aguardou além túmulo, onde os três se reuniram em angustioso processo de regeneração. A companheira menos culpada foi a primeira a retornar ao mundo, onde mais tarde recebeu o médico delinquente. Então a mãezinha cariosa, você vê que a história vai engendrando ressarcimentos, né? As falhas nossas com a justiça divina não ficam despercebidas e a vida material, quando reencarnamos, vai engendrando experiências de vida para recuperar erros do passado. A mãezinha recebeu o médico delinquente nos braços maternais, como seu próprio filho, claro, era filho mesmo dela, purificando o amor de suas almas, né? E aí eu me lembro, comentava com o Dionísio no outro dia, que me veio um pensamento, lembrando de Jesus, das passagens de Jesus, quando ele diz assim, quem é a minha mãe? Quem são meus irmãos? Quem é meu pai? Né? Ela recebeu ele com o maior carinho, levou-ele ao centro para ele tentar se recuperar da epilepsia essencial, mas ele e o obsessor fizeram parte de uma trama dolorosíssima, né, no passado. Então, a família, o núcleo familiar, aquele filho doentinho e problemático, tinha sido um médico tenebroso em vidas passadas. Então, são os mecanismos de ajuste, né? O irmão, atraiçoado de outro tempo, todavia, ainda não encontrou forças para modificar-se e continua vampirizando-o, obstinado no ódio a que se rendeu impensadamente. A história não termina, né, não conclui, mas provavelmente se Pedro se recupera, passa a trabalhar adequadamente, ser médium produtivo da casa, ele casa e o irmão volta como filho dele. Quer dizer, a justiça divina rearranjando as coisas, né? Ainda não encontrou força para modificar-se e continua vampirizando-o, obstinado no ódio que se rendeu impensadamente. Respondendo com um olhar amigo à nossa expressão de assombro, acrescentou, penetramos forçosamente no inferno que criamos para os outros, a fim de experimentarmos por nossa vez o fogo com que afligimos o próximo. Ninguém ilude a justiça divina. Material tem uns espertinhos que conseguem, mas a divina é complicado. As reparações podem ser transferidas no tempo, mas são sempre fatais, né? Essa dívida que a gente acumula, ela terá que ser reequilibrada, né? E esse processo de aprendizagem é inevitável. O ensinamento era simples, contudo, a terrível situação do enfermo fatigado e triste infundia-nos justificável espanto. Mas você fica vendo um enfermo fatigado e fica espantado, mas depois de uma fala dessa que o Aulus fez, você começa a entender os mecanismos da justiça divina. E a gente começa a perceber como a reencarnação é a base da justiça, né? Porque se a gente não tem a certeza da reencarnação, a gente não consegue entender essas, como Kardec chama, anomalias da nossa vida. Essas anomalias da nossa vida são experiências vivenciais para recuperar problemas do passado.
O acaso não consta dos desígnios superiores. Não nos aproximamos um dos outros sem razão. Até na casa espírita. E ele vai falar isso aqui, no final. Estamos aqui porque temos compromissos comuns. Nós não estamos aqui por acaso. De certo, nosso amigo possui aqui ligações... Ah, está aqui, eu nem tinha visto. De certo, Pedro, nosso amigo, possui aqui ligações afetivas do pretérito, com o dever de auxiliá-lo. Então, por que aqui a mãe dele o levou para tratamento na casa espírita, naquela casa espírita? Porque ele tem ligações afetivas do pretérito ali. Há uma interligação entre nós. Se não pode, desse modo, ser um elemento valioso ao conjunto, de imediato, pode e precisa receber o concurso fraterno e imprescindível ao seu justo soerguimento. E ele vai encontrar ali onde ele tem pessoas afins dele. Curar-se-á, contudo, em tempo breve, indaguei por minha vez. Quem sabe, retrucou Áureo sereno. Quem sabe é não, né? Quem sabe é não, porque quando você chega a um estágio desse de desequilíbrio, não tem cura mágica, né? A transformação moral é um processo lento, demorado e exige disciplina, perseverança. Então, está nas nossas mãos. A virtude depende só de nós. Mas, como diz Leon Denis, a nossa vontade, falta vontade de fazer, né? É com grave entono de quem pesa a substância das próprias palavras, prosseguiu. Isso dependerá muito dele e da vítima, com quem se encontra endividado. A assimilação de princípios mentais renovadores determina mais altas visões da vida. Todos os dramas obscuros da obsessão decorrem da mente enfermiça, aplicando-se com devotamento às novas obrigações de que será investido, caso persevere no campo de nossa consoladora doutrina, sem dúvida abreverá o tempo de expiação. Mas aí exige uma disciplina dele, a que se acha sujeito, de vez de que, em se convertendo ao bem, modificará o tônus mental do adversário. É a sinergia bionívoca, né? Na hora que ele muda o padrão vibratório, ele também está mudando o padrão vibratório do obsessor, que se verá arrastado à própria renovação pelos seus exemplos de compreensão e renúncia, humildade e fé. Ainda assim, depois de se extinguirem os acessos de possessão, Pedro sofrerá os reflexos do desequilíbrio em que se envolveu, a se exprimirem nos fenômenos mais leves da epilepsia secundária, que emergirão por algum tempo, antes das simples recordações mais fortes da luta que vem atravessando até o integral reajuste do corpo perispirítico. Imagina ele nesses processos, com aquela inundação de energias vibratórias de baixíssimo teor. Isso danifica a tessitura perispiritual, né? Então ele vai se curar do processo, mas ficam sequelas aqui e ali inevitáveis. É isso, e isso é trabalho de longa duração, inquiriu Hilário, algo aflito. Nosso interlocutor estampou significativa expressão fisionômica e ponderou: quem poderá penetrar a consciência alheia? Porque pode ser que ele, né, a gente conhece, né? Paulo de Tarso, no caminho de Damasco, faz uma transformação brutal na presença do Cristo. A transformação de Paulo é uma coisa assim absurda. Ele foi capaz, né? Mas Paulo é Paulo, né? Nós temos que comer muito feijão para chegar lá. O assunto, porém, é de foro íntimo. Estejamos, entretanto, convencidos de que as sementes da luz jamais se perdem. Os médiuns que hoje se enlaçam a tremendas provas, se persistirem na plantação de melhores destinos, transformar-se-ão em valiosos trabalhadores no futuro que a todos guarda em abençoadas reencarnações de engrandecimento e progresso. E ante a nossa admiração concluiu: o problema é de aprender
sem desanimar e de servir ao bem sem esmorecer. É essa capacidade, né, de perseverar, né? Leon Denis trata muito bem isso no problema do ser, do destino e da dor, porque nós não temos essa capacidade, né? Nós fraquejamos, né? Eu vejo isso, vou pegar coisas simples, né? Alguma pessoa que tem um hábito de vida qualquer, que está levando a ter uma doença muito grave, todo mundo sabe, ele sabe, o médico afirma, então ele tem só que parar aquele comportamento e não para. Né? Vai, até que desencarna dolorosamente a partir de... Aí você diz, puxa vida, mas o médico sabia, todo mundo sabia, ele sabia, é só parar e ele não para. Imagina em casos complexos como esse. O caso do irmão Pedro teve início do seu processo evolutivo com a fascinação. Depois, à medida que ele foi se entregando, vieram a subjugação e a possessão. O irmão, isso é Martins Peralva, já, estudando a mediunidade, que é em cima do livro do Chico, né? O irmão trajado de ontem imantou-se a sua organização psíquica e somática. Comanda-lhe a mente desarvorada, domina-lhe o corpo, derruba-o, fala-o gemer e gritar. Tornou-o um epilético aos olhos do mundo. Ambos receberão, se contribuírem para isso, a bênção do esclarecimento renovador. As leituras edificantes, as palavras confortadoras e as vibrações amorosas repercutir-lhes-ão no íntimo, a maneira de suave reconforto, concitando-os ao perdão recíproco. É um processo homeopático, é lento, trabalhoso. Se ambos abrirem de par em par as dobras do coração, né, os dois têm que fazer isso, tocados pela carinhosa advertência de Jesus, de que devemos reconciliar-nos com o adversário enquanto estamos a meio do caminho, destruirão, sob a assistência dos protetores e concurso dos encarnados, os tenebrosos laços, de forma tão lastimável, vincular os seus destinos no turbilhão de rancor. Enquanto isso, a esposa invigilante de ontem abre hoje ao infeliz sedutor o seio transbordante de ternura, não só para a purificação do seu amor, como também para redimi-lo. E aí é um caso bonito de como você pode se redimir pelo amor, né? Alguém que trouxe profunda dor para ela no passado, sofrimento, ela hoje cuida do filhinho com carinho e deslevo que só uma mãe sabe fazê-lo, né? E garantindo a libertação de ambos e, quem sabe, mais tarde, né, do antigo marido. Então, essa teia que nos prende nos desvãos da caminhada evolutiva, ela é construída por nossos erros do pretérito, né? Então, a gente tem que estar sempre alerta, e isso é um caso muito bom. Quer dizer, esse capítulo, capítulo 9, a possessão, é o estádio dolorosíssimo, né, dessas associações dos nossos inimigos do passado, de vidas pretéritas, né? E aí, nesse caso aqui, a Gesualda vai lembrar disso, eu me lembro, eles como estão vivendo agora, são os calcetas do pecado, né? Dizia Valente. E é isso, eu espero que eu tenha valorizado o trabalho do Gilberto, a gente combinou isso para dar essa capacidade de interação, né? De nós dividirmos um pouco o aprendizado do livro. Esse livro é riquíssimo, é um estudo que nos engrandece muito e tem um aprendizado enorme. Temos um tempinho, algum comentário final aí, por favor, Dionísio? Não? Não, o Gilberto tocou, eu só consegui me expressar bem. Eu verbalizei bem. Não podia encabulá-lo. Eu acho que a gente aprende muito, né? Esse capítulo eu aprendi muito, porque para entender a abordagem do Gilberto, eu tive que ler várias vezes o capítulo,
e entender essa fenomenologia e trazer para nós essa experiência. Vou aproveitar 2 minutinhos para fazer um fechamento desse processo, né? Eu falava no outro dia sobre a vida eterna, né? Que é um princípio básico da nossa caminhada evolutiva. Quer dizer, se nós não assumimos com certeza absoluta a vida eterna e a reencarnação, tudo passa a ficar sem sentido na vida material, né? E aí eu comentava isso com a minha irmã, e eu estou até pegando esse trabalho, um trabalho que a USP fez entre correntes espiritualistas, o espiritismo, Umbanda, todas essas doutrinas, mas que aceitam a mediunidade, a reencarnação e tal, e, pasmem, 5% dos frequentadores não aceitam a vida eterna. Ora, eu separaria os 5% para ir para a psiquiatria, porque se você vem na casa espírita e não aceita a vida eterna, você não entende nada, porque a grande justiça divina está nesse processo, né? Ao reencarnarmos, montamos de novo novas possibilidades de vivenciar, de aprender, de interagir para quebrar aqueles erros do passado. E eu citava, nessa reflexão que eu estava falando sobre vida eterna, que as pessoas ainda têm dificuldade, né? Porque você vê uma criancinha, eu estava vendo um trabalho, a mãe dolorosa que perdeu aos 5 anos a filhinha com câncer terminal, né? Eu digo, se você for um tabagista inveterado em vidas passadas e desenvolveu um câncer de pulmão e morreu, desencarnou por causa do tabagismo, você inevitavelmente danificou a tessitura perispiritual do seu corpo. E quando você reencarna, né, a matriz orgânica biológica que vai gerar o novo corpo é o seu perispírito. Então, aquela criancinha inocente que a gente olha com todo carinho e ternura, desencarna de câncer de pulmão com 5 anos. Aí a gente pergunta, aonde está a justiça de Deus? A justiça de Deus se fez ali. Aonde está a intempérie humana nos seus comportamentos desvairados que geram esse tipo de consequência. Vida